E aí, pessoal, começando mais um Innovation Hub Show nessa série Bright Talk by Akamai. A gente tem falado aqui a cada semana, vocês têm acompanhado, né? A cada semana a gente falando um pouco sobre infraestrutura aí voltada para negócios. Bom, já falamos de várias coisas, já falamos de Edge Computing, já falamos de inteligência artificial, falamos de cibersegurança, falamos de disponibilidade e a gente está vindo para mais uma conversa agora que vai falar sobre tudo isso porque a gente vai falar de tráfego intenso. Pode contar que você já entrou no site do Serasa, no aplicativo do Serasa, para ver ali seu score. Você já entrou, brasileiro já entrou. Você já entrou também no site do Pão de Açúcar, né? Provavelmente no aplicativo do Pão de Açúcar, né? Por favor, se você mora em cidades aí que tem Pão de Açúcar, para poder pegar aquele desconto. Sem dúvida. Né? Com certeza. Você também, se você, né, pega o transporte público, na hora de passar ali o cartãozinho, você já usou o serviço que está aqui, que o Moacir vai contar para nós, né, da Autopass. E também, se já foi no hospital, né? Você tem também. Ou vamos torcer que não tenha usado os serviços deles. Não, nesse caso eu prefiro usar o do São Camilo, que é um garantido, que é legal, né? É um bom serviço. Também você tem todo um tráfego de dados ali que precisa acontecer dentro de uma instituição, né? Para que você tenha o melhor atendimento, a melhor rotina dentro do hospital. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tráfego intenso em segundos, a infraestrutura está pronta. Acho que toda empresa precisa estar preparada para isso. Ao meu lado aqui, ao meu lado não, na ponta da mesa, Fernando Certo, Field CTO Latam da Akamai. Prazer ter você com a gente mais uma vez. Mais uma. Vamos para mais uma aí, para a gente bater um papo com a turma. E apresentando os convidados, né? Emerson Facunti, que não pode falar Emerson, ele já vira e fala, não, é Facunti. Diretor de Tecnologia e Inovação do GPA, prazer ter você conosco. Prazer, obrigado pelo convite. Aleph Carmo, né? Gerente executivo de TI do Hospital São Camilo, também prazer ter você, Aleph. Prazer estar com vocês aqui. Jefferson Machado, que é gerente de engenharia da Serasa Consumidor, também obrigado por ter vindo. Boa tarde, obrigado. E o Moacir Cardoso Júnior, que é gerente de tecnologia da Autopass. Prazer também. Obrigado. Vamos lá, pessoal, falando já falei um pouquinho das empresas todas, né? Mas falando um pouquinho de tráfego intenso em segundos. Certo, você quer puxar essa parte? Porque assim, a Akamai, vamos voltar naquele número clássico, 30% de todo o tráfego global da internet passa por algo da Akamai. Então, se falou de tráfego intenso, tem que falar de Akamai, não tem jeito. Exatamente. Cara, acho que a gente criou o termo CDN, né? Então, a Akamai começou há 25 anos atrás, esse ano. E cara, começou exatamente para entregar experiências online que fossem de larga escala, né? E os primeiros clientes foram Apple com um trailer de Star Wars, foi um desfile da Victoria's Secret, o primeiro que foi transmitido online, campeonato de basquete, né? E tudo era sempre voltado a essa quantidade imensa de clientes ou de requisições a sistemas, né? E aí, claro, a gente mudou desse mundo só de mídia para, né, experiências online de compras, experiências online para mercado financeiro, para bancos, e a lista é longa, né, de indústrias aí, de setores que a Akamai tem tido bastante sucesso. Você sabe como eu explico o CDN para os meus amigos? Eu falo, você lembra quando você ia assistir Lost ou quando você ia assistir Game of Thrones? Que eu ia ter o lançamento ali, você não conseguia baixar de jeito nenhum, você não conseguia ter acesso àquele episódio, tinha que esperar no dia seguinte. Resumindo, é isso, né? Traz pra ponta ali, você consegue baixar e tal. E isso para tráfego intenso é uma grande questão. E aí vamos lá para o pessoal, né? Quando eu falo de Pão de Açúcar, Facunti, como que vocês pensam nessa disponibilidade de tantos serviços? Porque você tem lojas acontecendo o tempo inteiro, rodando o tempo inteiro, você tem o aplicativo que tem que girar o tempo todo, enfim, são várias frentes aí que não pode ter downtime. Não pode. E vamos lembrar o seguinte, tem parceiros conectados também. Uhum. Então, tem uma experiência muito forte. Pão de Açúcar, vanguarda em tecnologia, sempre investiu muito num caminho preditivo. Então, a gente sempre vai buscar a informação sempre de crescimento. Então, com isso, a gente investe aí justamente nos parceiros, de forma, nos cálculos ali preditivos para conseguir manter uma estabilidade. Então, vamos imaginar que nós temos um tráfego intenso em lojas e esse mesmo tráfego ele está ali nos aplicativos. Então, a gente está falando de grupo, que é o Grupo Pão de Açúcar, lojas do Pão e lojas do Extra. Então, a gente é justamente investindo em tecnologia junto com os parceiros para conseguir ali dar a melhor experiência para o cliente. Isso sem falar de Rappi, iFood, todos esses conectam ali, você tem toda a questão do estoque que tem que estar em tempo real. Às vezes, véspera do jogo, está todo mundo pedindo a cervejinha, o churrasco ali, pronto. Bomba de acesso. Demais, justamente.
é o preditivo. A gente já sabe que quarta-feira, oficialmente no Brasil, é dia de jogo. Então a gente tem uma preparação, justamente com os parceiros, destacar aqui, então falar de iFood, do Rappi e tudo mais. Os testes, eles acontecem todos os dias. Não é, a gente não estamos agendando testes para tal. Não, todos os dias acontece. E os ambientes hoje, a gente tem aqui é uma gratidão, na realidade, a tecnologia. Para quem é da década de 80, não tinha a elasticidade, né? Hoje, Com certeza. há muito tempo, você tem elasticidade. Então, você consegue contratar, justamente via parceiros, essa elasticidade de forma preditiva. É assim que funciona. E eu acho que todo mundo aqui tira proveito da elasticidade, né? Com certeza. Em que situações? No nosso caso da Serasa, por exemplo, a gente tem audiência orgânica que basicamente é todo mundo aqui que quer ver o score, vocês sim, todo mundo usa o aplicativo da Serasa para ver o score, para consultar crédito ou talvez negociar uma dívida. O melhor horário para fazer isso, no geral, é no horário de meio-dia, que é onde o pessoal tá, opa, fui almoçar, parei aqui rapidinho, vi o aplicativo. Então, é muito literal, assim, o desenho, né? A gente percebe bastante aí, no período da manhã, a partir das 6 horas da manhã, um crescimento no uso, meio-dia, um pico que se estende até umas 2 horas, e à noite dá uma intensificada. Mas você consegue ver o desenho naturalmente. E aí, no final das contas, eu acho que todos vocês vão compartilhar vários casos de uso de estratégia de tecnologia para dar escala para esse tipo de serviço, né? E a gente vai começar a entender que a arquitetura da solução influencia muito. Para esse tipo de volumetria não ser algo que tu olha e fala, nossa, me pegou de surpresa. Não, faz parte do jogo. Então, a gente usa bastante microserviço, depois a gente vai falar um pouco sobre alguns componentes técnicos ali em HA e ajudam bastante, de fato, a gente lá, no nosso dia a dia. Eu acho que, falando, é interessante essa troca, que você também vai conhecendo a realidade de cada negócio, né? Eu acho que a tecnologia também ela faz muito sentido quando ela é conectada com o negócio. E falando um pouquinho, respondendo um pouco da sua pergunta, na saúde a gente tem alguns picos não de acesso à via plataforma que está publicado na internet, por exemplo, mas sim de quantidade de gente que vai buscar o hospital. Então, a gente tem estatisticamente entre 10 e meio-dia até 2 horas da tarde, a gente tem um volume muito alto no pronto-socorro, por exemplo. E aí depois de 2 horas acaba caindo um pouco, e aí quando vai ali às 18, começa a subir até 10 horas da noite. Então, por exemplo, no domingo à noite você vai ter, se você for num pronto-socorro, ele vai estar provavelmente lotado. Então são nesses picos também, como ele falou, que a gente dimensiona um pouco a parte de infraestrutura, né, para a gente tentar suportar toda essa entrada também e esse tráfego de dados que tem dentro da própria rede. Eu lembro que no passado, assim, banco principalmente, né, deixava para fazer as compensações todas Às de 2 horas da madrugada, que manhã. era quando o sistema tava tranquilão ali, né? Menos usuários. Hoje não dá para ser assim, né? Todo mundo é no tempo real. E no seu caso também, né, quando a gente pensa em AutoPass, tem os momentos de pico ali, manhã, fim do dia, quando o Os pessoal picos tá... são muito bem definidos, né? Principalmente nos dias úteis, mas eu também sofro com os eventos, né? Os grandes eventos. Não na proporção de um GPA, por exemplo, que é todo mundo em casa vendo o jogo e acessando as suas plataformas, né? Gostei do todo mundo em casa. É isso, hein, pessoal? Mas O Brasil o- inteiro acessando a gente, Mas, por favor, hein? mas quando Obrigado. você fala do uso do meu produto, do transporte público, você tem a concentração de quem está indo ao jogo num espaço determinado. Então você tem ali uma avalanche de uso e compra naquela linha, naquele eixo. Por exemplo, o estádio do Corinthians, em Itaquera. Então você tem uma linha que está toda lotada, o uso máximo da capacidade daquela linha. Então a gente precisa escalar a arquitetura, escalar a infraestrutura para conseguir atender. E aí uma maquininha estraga. Putz. Aí uma TM para, uma maquininha estraga, o app dá um soluço, aí pronto. Aí Então a vou gente já falar. está de olho. Boa. Ou a operadora mais próxima tem um problema e não consegue Sim, acessar o sim. app, né? Você sabe quando tu tá falando de disponibilidade de jogo e tal? Eu tava conversando com o pessoal do Zé Delivery, dia desses, e eles estavam contando como que eles lidam com essa questão da disponibilidade, não só de tecnologia, como de pessoas também. Porque no momento do jogo, o coitado do entregador também quer ver o jogo. Então como é que você faz? Você vai deixar o cara trabalhando bem no momento do jogo do Brasil, lá na Copa, sabe? Então eles começaram a trabalhar muito a predição também, para você conseguir mandar um
um push pro cara que gosta de jogo e que normalmente costuma pedir a coisa, né, a cervejinha ou a carne pro churrasco ali na véspera do jogo, você manda de manhã para ele, falou, Pediu uma hora tá antes. lembrando? Você tá lembrando que daqui a pouco tem o jogo? É bom você já pedir de uma vez, com isso eles conseguem fazer a entrega antes. Quer dizer, não é só tecnologia, né? A inovação ela pode vir de outro lado também, assim, de Comportamento, né? comportamento, exatamente. Comportamento é tudo. Você vê, nas praças atendidas pela Autopaz, né, que não é só São Paulo, a gente tem comportamentos distintos. Aqui em São Paulo, no Top, eu tenho fluxo de venda de QR Code a noite inteira pelo app. O app e o WhatsApp. A noite inteira. Não, o canal não para. Então, assim, a estação, hoje o cara só usa QR Code no metrô e na CPTM. E o metrô e a CPTM estão fechados. Não tem linha aberta durante a madrugada toda. Mas mesmo assim o cara está comprando, ele tá interagindo com o produto ali de alguma forma. Curioso. Mas quais são as estratégias para equilibrar custo e performance? Porque você tem momentos que você precisa ter, né, grande disponibilidade, outros momentos menos. Queria ouvir de vocês, como que vocês fazem esse cálculo mágico aí para não desperdiçar dinheiro? Igor, vamos colocar um ponto aqui antes, até para que a gente conecte a essa questão do investimento que a gente faz. Vamos imaginar o seguinte, a gente tem a contingência também. Então a gente tem que negociar bem com diferentes parceiros para ter contingência, para não ficar. E nisso tem que pensar também no investimento, porque você está trazendo diferentes parceiros para atender uma única ação, uma única demanda ali de repente, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Se um parceiro de meio de pagamento cai, o que eu faço? Só tem um parceiro ali, eu não tenho contingência, só tem um, não tem contingência. Imagina, eu vou parar minha venda. Então, para isso, a gente tem que ali pensar num hub onde eu posso conectar diferentes parceiros de meios de pagamento para a gente continuar, o que a gente fala aqui, usando o jargão de pé. Para isso, tem que dimensionar o investimento. E aqui eu quero conectar, então, a IA. Por quê? Com inteligência artificial, a gente consegue ter uma questão de balanceamento. Com isso, eu consigo ter uma economia, porque eu faço a predição com IA, consigo entender para onde eu devo jogar o tráfego, consigo entender qual parceiro que tem o melhor rate ali para que eu tenha menos custo, digamos assim. Então, a IA tem ajudado muito a gente, cara. Então, a gente tem o histórico. Então, esse ano, sempre trabalhando com 3 anos de histórico. A gente faz uma estimativa para os próximos 3 anos, com base nos 3 anos passados. E aí a gente tem que ter estudo de comportamento. Nós temos parceiros muito grandes com a gente, justamente mostrando, olha, a previsão de 26 e 27 é isso que vai acontecer. Pix, por exemplo, quando começou, recentemente caiu o Pix. Como é que você faz, sendo que 25% das lojas físicas usam Pix? Aí, como que a gente cascata, faz né? Então, é trabalhar muito com histórico. A IA tem ajudado bastante a fazer os cálculos de estimativa e sabe que sempre as defesas dentro de um conselho, a gente precisa estar muito afinado ali com isso. Então, a resposta é essa. A gente trabalha com histórico, tem usado muito IA para fazer as estimativas. Tem dado muito certo, Igor. Boa. Vocês, como que vocês têm trabalhado isso? Eu acho que realmente o que ele comentou, a gente também usa muito do histórico, né? E a gente também usa muito. Hoje eu tenho muito custo com armazenamento de dados, né? Porque na saúde você tem que armazenar tudo por um determinado anos lá, 20 anos, 25 anos. Então, além de ter a infraestrutura para suportar o tráfego, ainda tem que ter infraestrutura de armazenamento. Então, hoje, se você faz E muitas vezes tem que ser um premises. Total, total. Porque dependendo da imagem, por exemplo, uma das imagens mais pesadas que a gente tem não é ressonância, é mamografia, por exemplo. Ela é 5 vezes mais pesada e consome mais recurso do que propriamente dito uma ressonância de joelho. Então, equilibrar esse custo, realmente você tem que usar muito a base histórica para você chegar em até conseguir prever o crescimento anual que você vai ter quando você vai fazer uma aquisição. E você falou a questão de on-premise, né? Na saúde, por si só ainda, essa parte de nuvem ainda está muito tímida, né? Até mesmo por conta de segurança, custo. Então, na saúde, a gente tem uma cultura de ter muita coisa on-premise, né? Mas a gente já
vê um tráfego bastante intenso com plataformas digitais. Então, por exemplo, hoje quando você faz um pedido de uma cirurgia eletiva, por exemplo, já é uma plataforma publicada na internet, que a gente conecta com a operadora, conecta com quem fornece o material para fazer a cirurgia, que a gente conecta com o médico. Então, a gente tem toda uma cadeia, já toda uma jornada digital. Então, a gente realmente usa muito o IA para poder fazer uma predição ali, talvez, de uma análise de dados de uma série histórica, para tentar até baixar o consumo de banco, por exemplo, né? Olha, nesse determinado aqui, vamos diminuir talvez o CPU para não consumir tanto recurso, né? Então, a gente também faz essa balanceada. Então, a gente tem uma estratégia, por exemplo, ambiente não produtivo, de meia-noite às 6 da manhã, ele fica totalmente down. A gente tenta equalizar esse prato aí também para a gente conseguir chegar em um número agradável. Nunca vai ser aceito, né, pelo board, Sempre vai mas, ter, né? Dá pra cortar mais um pouquinho. mas a gente chega ali tenta negociar, né? E o budget que você pede nunca vai ser suficiente. Nunca né? vai ser, né? Não, e falando ainda no seu caso, assim, quando você conecta inteligência artificial e mesmo dados on-premise, dá para fazer muita coisa. Total. É porque assim, eu posso pegar o cara que chegou no pronto-socorro, se eu tenho todo o histórico dele, sumarizo para o médico, para ele não ter que ficar lendo laudas e laudas e laudas. Exato. Fez um exame qualquer, se com a inteligência artificial e do passado, você conseguir identificar que aquele eletrocardiograma está meio estranho, fura a fila do laudo para não perder tempo também no suporte daquele cara. Isso é bastante interessante. Por exemplo, o médico, a rotina médica, tudo ele precisa passar para dar o cuidado no doente. Então, ele tem que ler. Imagina que você está 10 dias no hospital e todo dia um médico passa lá, pede um exame, ele faz uma prescrição, ele faz uma anotação. E aí, todo dia o médico tem que ler tudo isso, né? Então, com a IA, é justamente o que você falou, a gente sumariza o prontuário do paciente, ele chega lá, é tipo um chat GPT, ele já está aí todas as informações conforme o médico aprendeu na faculdade. Então isso já também agiliza muito o cuidado, mas aí existe um tráfego por trás que a gente precisa ter toda uma infraestrutura para suportar isso, né? Então assim, a gente virou um RP de mercado que a gente tinha, a gente foi para o TASI da Philips em 2022, e a infraestrutura por trás de toda inovação precisa ser um pilar estratégico, ela precisa suportar a inovação. Que não adianta você só conectar, conecte em uma plataforma, conecte outra coisa e vai crescendo, quando você vê, fica mais fora do que no ar. Então, isso a experiência do cliente é ruim. Então, a gente adotou isso muito como um pilar realmente estratégico. A gente precisa ter infraestrutura para suportar e, principalmente, garantir a segurança dos dados que é trafegado ali entre os clientes. Jefferson, como é que você faz para economizar? Você estava falando muito de estratégias que você usa também para diminuir transferência de dados, para facilitar processamento. Meu, se eu for brincar aqui, eu vou querer falar um monte de coisa que tá vindo na minha cabeça enquanto você estava falando agora para mim de ambiente de desenvolvimento, por exemplo. Veio várias ideias que a gente tenta trabalhar cotidianamente lá. E eu vou citar duas aqui, só pra gente fazer um exercício e depois a gente vai co-criando mais. No ambiente de desenvolvimento, eu acho que quando a gente fala de eficiência de custo, a gente está muito, às vezes, atrelado a realmente, tipo assim, eu vou fazer um leasing de muito tempo, se você for on-premises, por exemplo, ou se você tiver na cloud, acha que é só a questão de alta disponibilidade, de subir o worker quando precisa. E tem alguns cálculos que você tem que fazer que é de fato de ROI mesmo. Então, por exemplo, no nosso cenário hoje da Serasa, a gente decidiu não fazer desligamento de desenvolvimento, nem de homologação, inclusive no final de semana. Porque o meu ROI, hoje, pro meu cenário atual de integridade de ecossistema, é muito melhor eu ter um ambiente sempre disponível para que um parceiro meu que fique disponível durante o final de semana, eu tenha mais velocidade para poder estabilizar ele, do que eu ter que estabilizar, subir o ambiente de volta para poder testar o parceiro, identificar o problema e efetivamente corrigir. Então, eventualmente, quando a gente fala de finanças e custos para garantir alta disponibilidade, etc., não está somente em ter que estar com o ambiente desligado, né? Em alguns casos, às vezes, você tem que entender qual que é a sua massa de retorno de investimento naquele período que você poderia ter um tempo para acompanhamento e desenvolvimento da aplicação, corrigir um problema, versus o tu, de fato, normalizar o ambiente. E esse é um exercício muito recente, assim. A gente fez esses dias e a gente falou, pô, pelo preço que eu pago pelo meu ambiente atual de dev, que a gente já deixa ele bem fininho, assim, bem pequenininho, cara, não justifica o estresse, sabe? E aí vale a pena fazer esse exercício. E em alguns casos, quando a gente fala de alta volumetria, a gente falou de questão geográfica, etc e tal, mas
Tem um evento específico que acontece na Serasa, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que é o Feirão Limpa Nome. Acontece 2 vezes no ano, em março e em novembro. Então, já vai chegar outro em breve, agora. Sempre que tem o feirão, a gente tem atividades de PR muito quente, assim. Então, aparece do nada um jornal no Largo da Batata, entrevistando a galera e vendo uma fila gigantesca de pessoas querendo negociar dívida, por exemplo. Esses PRs são orgânicos. Eu não estou esperando eles. E quando vem, A porrada é grande. vem uma porrada forte. A mesma coisa no Big Brother Brasil. Alguns de vocês talvez já tenham tido a oportunidade de ver, por exemplo, num desses programas de audiência, abrangência nacional, com o maior PR. O que acontece quando você bota um QR Code na tela da TV? É absurdo. A gente, em janela de... não dava nem 10 minutos, a gente saía de 600 mil acessos para 2 milhões. Então, suportar essa diferença de tráfego é divertido. E é para poder trabalhar essa questão de eficiência, a gente trabalhou, primeiro, o que você falou antes, é teste contínuo. Então, para a gente, inclusive, o próprio cenário atual do ambiente é o nosso teste também, a gente tem que ver a realidade. E conforme a gente vai vendo essas inserções, essas exposições para mídia, que são quentes, a gente percebe o que eu de fato utilizei versus o que eu aloquei, antecedendo ainda métodos muito probabilísticos de IA, por exemplo, tipo, métrica com métrica. Eu provisionei 1.000, eu gastei 700. Me desculpa, sobrou 300. E a gente criou um conceito de nível de escala. Então a gente tem o meu perfil normal e eu tenho 3 perfis depois dele. O low, medium e high. Aí tem o critical também, que o critical é assim, olha, vai vir o Brasil inteiro acessar no mesmo momento. Mas a partir desses níveis a gente já pressupõe, com base no índice do PR, da mídia, qual que vai ser a minha audiência. Ela vai dobrar, vai quadruplicar ou vai aumentar em 6 vezes. Mas aí você tem uma conversa direta com o departamento de marketing, de comunicação, para saber o que está sendo esperado em determinado momento. Exato. Tipo, Jornal Nacional vai entrar ao vivo do feirão. Te avisa 1 hora antes. Exatamente. A gente tem duas formas, né? Quando é um PR orgânico, aí eu já tenho uma noção de que aquele período qualquer coisa pode acontecer. E aí eu já deixo pré-definido algumas escalas. E aí é pagar para ver, né? No final das contas. Porque se aparecer uma mídia num horário nobre, o meu custo de infraestrutura vai se pagar 2 toques com a audiência que vai vir. E quando é uma mídia paga, essa para mim é a mais complicada. Tem o ROI. Porque além de eu ter investido, eu gasto também com a infraestrutura e eu também espero que o retorno venha, de fato. Então, nesses casos, aí é onde a gente alinha muito com o time de marketing, de fato. Eles sempre comunicam pra gente com antecedência, olha, vai ter tal mídia em tal canal, em tal formato. Pode ser merchan, comercial de 30 segundos. Pode ser simplesmente um banner em algum programa. Tudo isso influencia na qualidade da audiência. E aí, quando a gente alinha com o marketing, a gente já sabe, opa, a audiência vai vir grande. Então, deixa eu preparar aqui o ambiente no meu volume de impacto alto, porque eu acho que vai mais do que quadriplicar minha audiência aqui, hein? Aí a gente já prepara. E aí esse nosso fine tuning é sistêmico, a gente aperta um botão vermelho e ele sobe o ambiente 4 vezes, depois diminui para o normal, e a gente flutua assim, e a gente sempre se programa para fazer tipo umas 2 horas antes, aperta o botão vermelho. Beleza, deixa o ambiente em pezinho aqui, bonitinho, depois aperta o botão vermelho de volta pro ambiente normal. Isso é provisionado baseado no que vocês acham que vai acontecer? Ou é automático? A dimensão, a definição de qual perfil, nós definimos com base no alinhamento com o time de PR, mídias e afins, né? Que legal isso. Então a gente faz um combinado do jogo. Ó, galera, vai ser no Jornal Nacional, vai ser uma reportagem, tá? Normalmente quando é reportagem eles vão citar para entrar no aplicativo, vai vir alto, aí eu já alinhei. Mas o aspecto técnico da volumetria, da capacidade de te responder, né, a audiência que vai vir, a gente criou, eu vou entrar aqui num técnico mirabolante, Vai lá. a gente criou a gente usa Kubernetes para orquestrar nossos serviços, a gente criou um componente customizado que se chama Scale Specification. E a gente olha para essa especificação de escala, qual que é o meu consumo normal, cotidiano, e eu tenho os meus múltiplos de cada perfil, 2x, 4x, 6x, por exemplo. E eu sempre aplico, a partir do P95 desse meu uso cotidiano do meu serviço, esses perfis em cima. Então a gente continuamente reaplica a matemática para poder ajustar os perfis, deixar afinado. E os meus produtos, eles sempre me dizem, ó, essa aplicação é crítica, ela acabou de entrar, exemplo, você abre o aplicativo, fez login,
aquela tela inicial carrega vários serviços. Um serviço novo passou a ser carregado na tela inicial, ou seja, ele agora recebe a pancada integral, não é fração, é integral. Eles viram um serviço crítico. Aí o time de produto define como um serviço crítico, a gente olha essa baseline, faz o fator múltiplo para o perfil, e aí quando for para escalar, aperta o botão vermelho e ele já vai junto. Aí já sobe junto. Pô, isso é genial, hein? Não é? Pô, é genial. E é bacana que, assim, o pessoal que está assistindo aqui é uma aula gratuita. O Igor certamente não vai cobrar. Obrigado pela aula aqui, cara. Vou aproveitar para Não, compartilhar bem com o time. legal, bem Obrigado, legal. Jefferson. Não, você sabe que a gente gravou um outro também, tá? Vou botar aqui aí embaixo o link também para vocês acessarem, que foi um sobre streaming, que a gente tinha o cara do Meu Timão, do site. Mas ele tinha um problema que você não tem, que é o fórum. Fórum não dá para cachear. E aí, o cara entrava lá para poder xingar o jogador X ou o goleiro Y, ele não podia cachear o fórum. E aí esse era o grande problema, que durante 10 minutos o site dele caía. E aí não tinha muito o que fazer nesse caso, né? Ou vocês têm alguma solução para ele? De repente eu mando para ele o link depois. Olha né? aí. Cara, é até legal porque o nosso também a gente não cacheia a maioria das coisas. É. Porque vou trazer dois fluxos de produto aqui para vocês entenderem. Oferta de crédito e dívidas que você tem pendente. Você tem que... Os dois casos eu tenho que falar com o parceiro na hora. Você, de 2 horas para cá, você pode ter assumido um cartão, um financiamento, alguma coisa que vai impactar totalmente na sua aceitação de crédito. Então, a proposta, ela está totalmente condicionada a uma negociação entre Serasa e parceiro. Na hora que alguém entra no aplicativo, eu vou buscar nos meus parceiros, eu sei quem tem dívida, eu sei quem tem oferta, propensão a crédito, mas eu vou no parceiro em tempo real, pego o retorno, os parceiros que respondem mais rápido, eu mostro mais rápido. Quem demora mais, Isso é uma coisa que o mundo de CDN mudou muito nos últimos 10 anos, porque, especialmente por causa de a grande maioria dos sites e apps que a gente acessa hoje são encriptados, você não consegue reusar a mesma informação. Né? Então, a CDN e o dispositivo final enxergam como uma versão única. Né? Então, na Akamai, por exemplo, teve uma reengenharia da plataforma inteira, porque agora é tudo tráfego real. Né? Não é mais cachear e ter um monte de servidor com memória e SSD e o que for. Né? Agora é tráfego real, né? Que é transação financeira, coisas que você precisa daquela resposta imediata e a próxima não vai ser o mesmo pedido daquele conteúdo, né? E aí acaba que você consegue só fazer cacheamento de logo, né? Se algum app que a pessoa tem a foto do perfil, algumas coisas de produtos, né? No caso de vocês com catálogo, mas a grande maioria do tráfego que precisa realmente ter esse volume de requisições a um back-end, isso não é cacheável mais há muito tempo, né? e até, desculpa, vou passar o microfone já, mas aproveitando o gancho, de fato, a gente usa bastante esse conceito de CDN também para alguns componentes, como você falou, de imagem, estrutura de dado que é renderizado, tipo, vai ser entregue para o usuário, ele vai só recarregar depois e vida que segue. E algumas dessas coisas, como ofertas, a gente tem que lembrar das estratégias de caching que não é necessariamente de borda, mas são caching, né? Com certeza. Então, por exemplo, uma oferta que um parceiro meu já me enviou, eu não vou pedir pro parceiro de volta. Eu vou ficar aqui comigo um tempinho. Eu guardo para mim, que se o meu usuário voltar para home, carregar de volta, dar um refresh na tela, opa, imediato. Então, essa parte eu acho que vai muito de como você desenha a arquitetura da tua solução mesmo, né? E se você não te apega a esses detalhes, tu cria uma sobrecarga sem necessidade. Eu vejo muitas vezes históricos até de que um serviço fala com outro serviço, né? Nosso ecossistema tem centenas de funcionalidades no app. Cara, internamente eu faço DDoS. Se eu errar ali, eu faço. E aí, então, se você não entende que o microserviço que depende do outro tem que cachear algum componente, cara, você vai fazer com que algum serviço estresse o outro de maneira demasiada. Aí não faz sentido. Então, acho que vale super a pena lembrar de Com cache em todos os certeza. aspectos, todo dia, como eu parte de acho- arquitetura. Né? E que vem um DDoS não é só na rede. Não. E eu acho que vem um pouquinho do que você perguntou da pergunta inicial, né? Que como equalizar aí custo, né? Custo versus performance. Você vai ter que realmente desenhar bem a arquitetura da solução e o que o negócio precisa, né? Então, eu acho que também esse é um ponto que precisa ser levado em consideração quando você fala um pouquinho de custo versus performance, né? Isso aqui, e assim, olha, ciência baseada no comportamento humano. A gente acabou de falar de cache aqui. Cache é uma coisa que já existe há um tempo, talvez 20 anos, é um recurso que a gente usa e abusa. Mas o comportamento do ser humano tem mudado a cada momento. Isso aqui, ninguém mais sai de casa sem ele. E as integrações que nós temos em aplicativos e etc.,
o cache, ele já é alguma coisa assim do tipo terceira, quarta camada ali que a pessoa precisa planejar, que é muito dinâmico. Então, esse dinamismo, ele tem que ir para a mesa também, ele tem que ir para a conta. Eu falei de IA no começo, Igor, para puxar, porque é o que ajuda a gente, mas é importante lembrar o seguinte, GPA, são os nossos valores. G, gente boa e feliz, paixão pelo cliente e atitude do dono. A gente investe muito no ser humano, que os nossos valores estão justamente em alimentar vidas e sonhos e temos que respeitar ali as pessoas e o alimento. Cara, isso tem a ver com o quê? Com o comportamento que evoluiu e a gente tem que fazer um planejamento. A gente tem capacitação do time de tecnologia e negócios para pensar cada vez mais, a gente premia isso internamente. Temos um programa fantástico aí que é o Crachá Dourado, onde a gente premia os colaboradores em geral a buscarem soluções que melhorem a experiência do cliente, que eu traga uma economia para dentro de casa para que eu possa investir mais em tecnologia, mais na experiência do cliente. E aí a gente tem soluções internas, justamente, que curiosamente não vieram de pessoas de tecnologia, aplicadas à tecnologia. Uma delas é muito interessante, que é uma parceria que a gente tem com o Food to Save, que justamente a gente tem uma questão ali de a quebra, né, no jargão aqui do varejo alimentar, a quebra pode ser o produto que está acabando a validade, está chegando próximo da validade, então vou focar nele. Criamos um algoritmo, uma pessoa que não é de tecnologia, do departamento financeiro, conectados para que a gente pudesse ter uma predição, conectamos no Food to Save, ou seja, aquele alimento, ele continua circulando nas pessoas, ou seja, eu não perco esse alimento, eu não jogo fora esse alimento ele vai alimentar uma pessoa. E uma solução que foi justamente uma promoção que a gente criou dentro de casa, veio de pessoas. É importante dizer que as pessoas, elas têm nos ajudado, somos nós aqui, a mudar a história não somente de uma empresa, como da humanidade. É isso que a gente valoriza muito, cara. Eu sei que é uma viagem, uma filosofia aqui, mas eu quis destacar, porque a gente fala muito na tecnologia, só que a tecnologia é isso aqui, ó, são pessoas. E a Mais gente uma vez, a pauta virando pessoas, pauta de isso aí. tecnologia, né, Não Fernando? pode fugir, né? Mas eu queria também, assim, aproveitando, pegar um pouquinho da palavra do Moacir aí também. Cara, você estava contando um pouco Você começou falando, né? Putz, eu não posso parar uma maquininha por 5 minutos, porque de repente era a única forma da pessoa pegar o ônibus é o cartão que ela tem ali no bolso. Ela não tem nada. Ainda mais hoje, você não anda com dinheiro no bolso, né? Ainda mais se você tem o cartão ali para poder passar. Você não pode ficar offline. E o que que acontece quando você está numa cidade que às vezes não tem uma cobertura tão boa assim? Como que você resolve esse problema específico? Na verdade, a tecnologia ela pode ficar offline e ela fica offline, né? Nas mais diversas praças, pega uma praça que a geografia é super complexa, como o Rio de Janeiro, você tem áreas imensas de sombra. Aí você tem saídas de ter mais de uma conectividade, mais de uma conectividade no mesmo device ou até mesmo operar offline. Opera offline, quando comunico, eu atualizo tudo. Então é fato que assim, ela não para. Ela não para. Quando eu tenho um problema físico, um validador que não funciona, um POS que não funciona, aí a saída é ter contingência de canais, né? Por isso a diversidade de canais da Autopaz, né? Eu não tive a oportunidade de falar no ponto anterior, mas Aproveita agora. falando um pouco de como a gente trabalha, obviamente histórico é essencial, obviamente comportamento é essencial, mas em alguns casos é a monitoria em tempo real que faz a diferença em escalar para cima ou escalar para baixo. Exemplo, eu posso estar super bem dimensionado, com meu pico conhecido, mas a cidade teve um problema de infraestrutura. Uma greve de ônibus, uma greve de metrô, uma paralisação qualquer, e eu acabar sobrecarregando um outro modal que eu tinha escalado para funcionar de uma forma e muito rapidamente eu ter que fazer de outra. Então, para a gente, monitoria também tem sido essencial para superar esses percalços de alta disponibilidade e atender o usuário. Não, perfeito. E eu vou pedir desculpa a você se você já ouviu esse caso, que eu já contei algumas vezes aqui, mas em 2007, 2008,
Não existia nuvem ainda. Eu era editor-chefe de um programa de TV de tecnologia. Só que, por sorte, a gente pegava no horário que era traço. Ele vinha de um programa comprado e tal. E não existia essa coisa de você ficar colocando na TV o QR Code ou o link qualquer, porque putz, não tinha estrutura para isso. Você tinha um servidor dentro de uma local web da vida que aguentava uma determinada porrada. Então ninguém se arriscava a fazer isso. Como a gente tinha audiência baixa, a gente experimentava. Então a gente começou a colocar um link lá, veja mais no site. Quer dica de app, dica de site. A gente começou a fazer e o pessoal começava a bombar ali de acesso. Até que a gente teve que. O dono do programa, ele ficava puto comigo. Falou, pô, domingo, 4 horas da tarde. Se agora que vai ficar o responsável por pegar o telefone e ligar lá no host para poder pedir para resetar o servidor. Eu falei, não seja por isso, eu mesmo que ia lá, ligava para resetar, pedia literalmente para resetar o servidor, não tinha nuvem. Aí beleza, aí com o tempo ele começou a gostar da brincadeira, ele dobrou a infra, botou 2 servidores, até que a Local Web chamou a gente para ser o teste de nuvem, porque aí sim, a gente era o cliente perfeito para escalabilidade, né? E aí, naquela época, para você subir também uma estrutura, não era como hoje, assim, de uma hora para outra, em minutos ou em poucas horas. Você tinha que prever isso lá no começo da semana para ter máquina, para ter tudo, para poder fazer a coisa acontecer. Hoje tá fácil, né, Serasa? Hoje tá bem fácil. Eu digo que eu sou muito privilegiado, viu? Porque, bom, no contexto de cloud nativo, a gente já teve casos onde na nossa região, a gente teve problema de disponibilidade de máquina, de família de instância. E aí ficou claro, trazer o gancho de FinOps que tu falou antes, o quanto você entender a sua estratégia de investimento em máquina com a tua nuvem vai ajudar tu a tomar boas decisões. Porque assim, a gente acha que é infinito, mas na verdade é finito. Sim. E o teu finito, inclusive, pode mostrar que tu tem um problema de arquitetura também. A arquitetura não de solução, mas a arquitetura de software, eventualmente, né? E uma das coisas que a gente percebeu, por exemplo, foi que a gente é muito acostumado a minificar tudo. Eu vou criar um microserviço, um software, para usar a menor quantidade de poder computacional possível. E eu vou alocar para ele só o mínimo. E aí você criava lá vários serviços com 100 milicpu, por exemplo. E aí legal, né? Tá lá, tá disponível. Isso fazia com que a tua mente ficasse um caos. Simplesmente tu alocava um monte de software rodando em vários servidores, que quando eles recebiam uma volumetria, eles oscilavam muito, geravam muita saturação de máquina. E aí você começava a falar, não, se meu microserviço é pequeno, eu vou botar em máquinas pequenas. Aí você cria vários servidores pequenos. Aí a elasticidade vem, né? Porque você pode ter vários, né? Até você perceber que, na verdade, com vários pequenos, seria muito melhor tu ter menos servidores, só que maiores. E os teus microserviços, eles não querem dizer que são micro pelo aspecto da menor unidade de CPU, de poder computacional que pode definir. Eles são micro porque você desacoplou função, né? muito, exato. E por ser uma função, você tem que entender o que a tua função precisa de poder computacional para executar aquela tarefa. E um exemplo bem prático, a gente adotou, por exemplo, que de 100 milicPUs para um núcleo de CPU, tu ganhava muito mais performance, ao ponto de diminuir o poder computacional do servidor, gastava menos, literalmente, porque o tempo de resposta era menor. E ao aumentar alguns microserviços de tamanho, aumentar os servidores de tamanho, a gente reduziu a quantidade de máquinas, aumentou a capacidade do microserviço. Ainda tem réplica, normal, ainda existe uma quantidade maior de réplicas do teu software. Mas agora eles um pouquinho maiores, com servidores um pouquinho maiores, você tem menos servidores. Isso para a tua cloud como um todo é melhor para gerenciar, porque tu gerenciar centenas de milhares é bonito, né? Tenho 1000 servidores que eu gerencio. Legal, mas se tivesse 300, um pouco maior, daria a mesma coisa? Distanciada mais, né? Talvez sim. E a gente tenha, de fato, E tem o custo operacional de tudo isso também, né? Exato. O conhecimento do que cada um desses componentes da infraestrutura fazem hoje e o porquê que eles estão conectados um com o outro, né? Entender só isso de mudar a estrutura operacional da resposta tem custo, né? E a gente vai conectando as falas, né? Hoje, o mercado também, ele sofre não tem a quantidade de profissionais que a tecnologia necessita para ter todo esse conhecimento para a gente fazer esse dimensionamento. Então, assim, o conceito de nuvem, você falou lá que 2008 não tinha, hoje é uma realidade que também me sinto privilegiado, porque realmente isso facilita muito. Mas, assim, no ponto de decisão, quando você traz isso para custo na mesa, isso pode ser um problema. Por quê? Porque quando você... Vamos
voltar um pouco, em 2008, você comprava um servidor, a sua conta contábil, ele era o quê? Aquela, ponto. Ele era investimento. Você comprou um ativo da empresa. A partir do momento que você sobe todos os seus workloads na nuvem, sai de quê? Sai de investimento, ele vai para custo. E ele afeta diretamente o resultado da companhia. Então, se você não tem esse conhecimento todo de fazer essa dimensão de servidores, se você não consegue balancear isso de uma forma segura, pode ser que hoje minha conta com nuvem ela é 20 mil e no próximo mês, porque eu fiz alguma coisa ali e a minha parte técnica não dimensionou de forma correta, ela vai para 1 milhão. Então, você também equilibrar isso é um desafio hoje. Então, você também conseguir encontrar profissionais que conseguem te dar que tem esse background para você conseguir escalar de forma segura, é, equalizando sempre custo versus benefício, é um desafio também diário. Eu acho que a maioria deve passar por isso. Tem. Não, Me perdoa. fica à vontade. Tem um glamour aqui, a gente está falando da parte, realmente, tudo aquilo que dá certo. Queria até explorar um pouquinho daquilo que são os perrengues, pô, porque senão vai parecer sempre assim, meu Deus, é uma Disneylândia o negócio. Eu adoraria estar ali trabalhando com o Facunte nessa Disneylândia. A gente tem, pô, sistema legado, nós temos mainframes, nós temos uma série de desafios internos que a gente precisa verdadeiramente vender, a gente precisa dar a melhor experiência para o cliente, a gente precisa ter disponibilidade 100%, não é 99,9%. Imagina a pessoa que está na fila ali. Na verdade, a gente não quer fila, a gente quer evitar a fila, mas imagina aquela pessoa que está com o produto. Com o Eu carrinho não posso cheio. simplesmente derrubar aquela pessoa. Acabou, minha rede caiu, não tenho isso. Então, uma experiência rápida aqui do que a gente faz lá dentro. Não é fácil, a gente tem uma série de parceiros, são os parceiros que nos ajudam, mas em paralelo, para que a gente não fique sempre no modelo que a gente está hoje, né? Como que a gente evolui isso? Que a gente tem muita coisa on-premise, isso é complexo, porque também tem aquela questão de, pô, isso é CAPEX, isso é OPEX, a gente está até nesse limite, trabalhando até para que a gente consiga estabilizar ou definir, enfim. Então, a gente tem equipes paralelas. Então, a gente é uma equipe que evolui, é uma equipe que está construindo, por exemplo, uma nova arquitetura, e as coisas, essa nova arquitetura, ela vai rodando, conforme a gente vai migrando esse legado, vai para a nova arquitetura, e aí a gente vai começar a oferecer, quer dizer, a gente já está oferecendo cada vez o melhor, mas num equilíbrio de contas. Porque, por exemplo, o mainframe, ele tem, eu compro um processamento, o mainframe é nosso, mas eu tenho um serviço ali. Eu compro aquele pack de processamento. Curiosamente, quando esse processamento cai, eu pago muito mais. Então, eu tenho que pensar, eu tenho que planejar, que deveria ser o contrário. Quando o processamento aumenta, ele deveria crescer um custo num nível X. Mas quando ele cai, é 5x que aumenta. Então, a gente tem que pensar, inclusive, nisso. Isso é contrato. E aí, o que a gente faz? Vai criando, nessa nova arquitetura, os novos sistemas e, aos poucos, vai tombando isso para as lojas, para o aplicativo e tudo mais. Então, assim, tem ambiente de teste bom para testar essas novidades, tem ambiente de teste para testar aquilo que está rodando agora, e aos poucos vai migrando. Perrengue todos os dias, mas mais importante, o cliente está lá, rede não cai, aplicativo não cai, justamente por conta desse mix aí. Queria dar esse depoimento porque é importante que a galera entenda que não é tão simples, não é Disneylândia o Porque negócio. realmente é um pouquinho diferente o contexto de uma empresa que ela já nasce 100% em nuvem, né? Do que uma empresa que você tem o legado, que é on-premise, e você tem aplicativos meio que híbrido ali. Então, realmente, equalizar esse custo realmente é um desafio. E assim, tem perrengue todo dia, né? Às vezes você tem uma aplicação que não sobe, e aí você vai ver que o código que o cara debugou lá atrás é diferente. Então, assim, são desafios e são realidades diferentes, né? Você que tem a empresa que nasceu 100% em nuvem, eu acho que, por exemplo, você citou o exemplo do Zé Delivery. Eu acho que, não sei quando, não lembro qual foi quando o Zé Delivery nasceu, Mas foi mas digital. provavelmente deve ser totalmente digital, né? Então, esse legado on-premise aí talvez não seja um desafio. Agora você sabe qual que é o perrengue do Moacir?
É o contrário do perrengue do Jefferson, porque o Jefferson quer aparecer na TV. O Moacir, Não quer. ele vai contando quantos dias ele não tá ali no SP1. Genial. Na verdade, Só explica pro pessoal a brincadeira. a brincadeira é que o uso diário do nosso produto, do produto Autopaz, ele é muito sensível, né? O usuário ele precisa embarcar no transporte. E se eu não estou disponível por algum motivo, a gente acaba tendo uma comoção popular, né? Em torno, então, vocês percebem alguns jornais o tempo todo nas estações de metrô, com gente fisicamente, o repórter fisicamente na estação de metrô, tentando captar ali alguma coisa, mas a gente sofre interferências diversas, né? Brinquei lá em cima, o aplicativo não vai abrir no quinto subsolo da linha amarela aqui em São Paulo. Não vai abrir, não tem como ele ser transacional lá dentro. Então, assim, por mais que se tente fazer, mas de novo, a tecnologia ela consegue operar offline. Então, assim, se o próprio aplicativo, ele não precisa estar online para ele acessar o QR Code dele. Offline, ele consegue consultar a carteira de QR Code dele e usar. Ele não vai sincronizar naquele momento, mas assim que sincronizar, ele vai estar lá, vai usar o carimbinho de utilizado. Então, assim, tudo isso a gente vai arrumando formas de contornar e ter alta disponibilidade para não aparecer No SP1. no SP1. Fernando, o que a Camai tem de soluções específicas para garantir resiliência, mitigação de risco nesses ambientes com picos intensos, né? O que você vê de boas práticas no mercado também? Cara, eu acho interessante a discussão de volumes altos de acessos, né? Porque é uma coisa que, para muita gente, a gente falou de DDoS interno aqui, né? Especialmente agora que o nosso acesso não é mais websites, né? É tudo apps, né? E a quantidade de APIs que a gente vê hoje, cara, é 10, 20, 100 vezes mais pedidos ali para aquela transação do que era quando a gente ia abrir um browser no notebook, né? Ou no PC. Então, o entendimento dessa volumetria, entendimento do comportamento de cada uma dessas APIs é uma coisa difícil, né? E a gente está falando aqui de modernização de infraestrutura e, claro, risco e segurança é super importante com isso, né? Então, a gente tem maneiras de gerenciar APIs, maneiras de colocar segurança em APIs especificamente, de entender o que é o baseline de tráfego, o que é alguém tentando burlar uma API para conseguir desconto ou voucher ou o que for num app do GPA, por exemplo, né? Então, são coisas que a gente tem habilidade de fazer hoje. Em termos de segurança, eu acho que, né, o Emerson falou aqui, Jefferson falou aqui de Jefferson, né? Jefferson. Só volta então, só para a gente cortar essa parte. Em termos de segurança, o Jefferson falou aqui. Em termos de segurança, o Jefferson falou aqui né, de serviços se comunicando com serviços, né? E a Camai tem um portfólio grande na área de Zero Trust, por exemplo, né? E a gente sempre se refere a Zero Trust como cara, proteger o usuário, saber a identidade do usuário, né, essa conversa toda desde 2016, 2014, 2016, quando começou a pegar fogo mesmo essa conversa de Zero Trust, era sempre relacionado à identidade de uma pessoa, né, de um par de credenciais. Mas a segmentação de rede hoje, em termos de segurança entre microserviços, é super importante, né? A gente já teve uma cacetada de clientes que a gente percebeu que estavam sendo atacados, tinha vazamento de dados, usando APIs entre microserviços, né? Isso é uma coisa que às vezes a gente vê muito dev, né? Que cara, zero de foco em segurança, né? O cara, beleza, o cara escreve o código ali, o código está seguro e tudo mais, mas está seguro hoje, amanhã pode não estar, né? Amanhã pode ter um parceiro que tem conectividade com aquela plataforma, com aquele ambiente, que abre uma vulnerabilidade, né? Você ter essa visibilidade, eu acho que é muito importante. E isso infelizmente, eu já falei várias vezes, acho que até em um dos episódios que a gente gravou eu falei isso. O Brasil, na minha opinião, é um dos melhores lugares do mundo para segurança ofensiva. Não é o mesmo caso para segurança defensiva, né? Porque eu acho que a gente tem essa criatividade, essa agilidade, essa maneira de responder rápido, né, a mudanças de mercado, mudanças de ambientes,
mas a gente tem que trazer a redução de risco nessa conversa também, né? E eu acho que isso às vezes não acontece, né? Ainda mais quando a gente está falando de eventos de, pô, se é um dia esperado, né, para os varejistas pô, Black Friday acho que é o pior dia do ano para todos os varejistas, Ou né? melhor, né? Melhor, Ou depende, melhor, depende né? do ponto de vista. Aliás, é o pior sem- dia do ano para os tecnólogos de varejo. Pode ser. E, né, então, quando a gente está esperando esses volumes de tráfego, cara, o negócio tem que vender, né? E a segurança e a possível redução ou mitigação do incidente de segurança, cara, quando a gente descobre que o incidente está acontecendo, já aconteceu, né? Não é uma coisa que você está, oh, peraí, acho que alguma coisa está para acontecer, né? E eu acho que essa proatividade de implementar controles de segurança nessa modernização de plataformas, eu acho que a gente ainda está um pouquinho atrás, né? Concordam? Olha, tem que Eu concordar digo aqui com o isso- relator. Concordo com o relator, mas assim, como que a gente mitiga isso também dentro de casa? Bom, eu Não, tenho, isso eu digo mais pelo a dificuldade que né, tecnólogos ou pessoas que são gestores de segurança têm para conseguir budget para reduzir risco, Sim. né, para É. ter os controles. E, infelizmente, muitas dessas coisas são relacionadas à compra de tecnologia. Eu diria que é uma parte, talvez que seja menor do que a mudança de processos e treinamento de pessoas e coisas assim, mas infelizmente tem que ter investimento, né? Tem que ter controles que você só consegue ou desenvolve dentro de casa ou compra, né? assim, como que a gente faz isso dentro de casa? Primeiro que a gente tem um time, tive a grata surpresa de assumir um time muito experiente nessa área. O que a gente fez, pô, tem professores aí que criaram cursos de faculdades renomadas, estão lá conosco, são professores que estão aí há anos, justamente lecionando e mostrando o caminho correto da segurança. A gente tem uma área de compliance e auditoria que, olha, eu vou falar para você, é emocionante de ver. Ali eu costumo falar que é a nossa Camila ali, é a Enola Holmes, e tem um time de vários Sherlock Holmes que ajudaram a escrever ali um material, digamos, regra é muito pesado o nome, mas é utilizado internamente com isso. E a gente consegue capacitar os developers da companhia passando por esse ritual aí de segurança. Temos uma área de arquitetura, que é uma área de arquitetura formada em segurança da informação. Então, isso ajuda muito a mitigar. Veja que eu falei mitigar, porque a todo momento você tem alguém do outro lado usando a sua E uma coisa criatividade. nova, uma técnica nova. Eu acredito até que o brasileiro, eu defendo, a minha formação, tô com 51 anos, corpinho de 80, mas o bolso de um menino de 10, mas a minha formação é justamente nessa área. Então, lá nos primórdios, a gente sempre viu uma coisa importante. O brasileiro ganhou 8 Copas do Mundo de hacker. O brasileiro sempre colocou a sua bandeira lá. O brasileiro é criativo no ataque. Na defesa precisa estudar mais. Então, E isso eu acho interessante porque a escolha da tecnologia aqui no Brasil, eu acho que virou um pouquinho igual discussão de religião, né? Então, que firewall que você usa, né? Que sistema de WAF você usa. E essas coisas começaram a criar um pouquinho de mal entendimento do que aquela ferramenta deveria fazer, né? Ao invés de criar uma matriz de funcionalidade, de features, que é um faz, o outro não faz, o outro faz, esse não faz, né? Então, eu vejo que profissionais de segurança, infelizmente, ainda no Brasil, e eu vou fazer um outro comentário sobre isso, ainda estão meio que, né, profissionais de segurança que são operadores de ferramentas e não estão pensando como profissionais de segurança, né? Perfeito. E uma última coisa que eu vou falar sobre isso é que eu ia para a Índia, passei 10 anos indo para a Índia todo mês, né? Então, puta, foi uma cacetada de vezes para a Índia. Eu vi a Índia passar por essa transformação que o Brasil está passando há 4 anos atrás, né? O sistema de pagamento instantâneo, eu acho que é uma coisa que muda completamente
a visão do usuário. E esse usuário agora é o cara que é um executivo que vai trabalhar de metrô e usa o mesmo serviço, ou um cara que está indo trabalhar um emprego mais baixo um pouco, né? Um cargo mais baixo. Cara, o uso, né, dessa tecnologia, o uso escanear o código e pagar o app que funciona instantaneamente, isso vem porque o cara não carrega carteira mais, né? Por que ele não carrega carteira mais? Porque ele não precisa de dinheiro no bolso, né? Não precisa de dinheiro, mas não em espécie no bolso, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que essa maturidade de segurança vem com essa obrigação de fazer tudo online. Você aprende a segurança online, você traz para outros processos que são internos, né? E começa a distribuir serviços em plataformas diferentes. Aí você começa a ver que, cara, a tua superfície de exposição é gigante, né? Então, como é que eu entendo o risco de cada um desses componentes e como é que eu consigo reduzir o risco de alguma coisa ruim acontecendo? Então, acho que nós estamos no caminho certo, mas, infelizmente, o Brasil ainda é muito mais forte em segurança ofensiva do que defensiva. Tem alguns exercícios de causa que a gente faz dentro da Serasa também. Até para ficar claro para todo mundo, eu estou numa das unidades de negócio da Experian. A Experian é um grupo global com várias empresas espalhadas no mundo. E no Brasil a gente tem alguns vieses de negócio aqui. Eu estou falando do negócio do consumidor, que é o aplicativo que vocês baixam, acessam e tal. Mas tem outros vieses. E a Experian no Brasil, que tem vários braços, como eu comentei, tem uma representatividade muito forte de segurança também. Então tem muita coisa que a gente acaba sendo beneficiado por estar um guarda-chuva de uma empresa maior, né? Então, muitas camadas de segurança que pra gente já é tipo natural, é tipo assim, é padrão, veio porque a Experian já entende esse senso de segurança, já dá algumas premissas, alguns guides que ajudam bastante. E aí, tô até falando aqui, eu tava me lembrando de que eu falei bastante de arquitetura de solução, né, em alguns momentos, e eu lembrei de duas coisas que a gente às vezes dá uma errada, assim, sabe? Tipo, às vezes a gente vai muito no over-engineering, sabe? Vou fazer um negócio e vou matutar aquela ideia, desenvolver ela na performance absoluta, etc, para olhar por alta disponibilidade, para olhar para eficiência financeira e talvez até para cibersegurança. E aí eu acho que dos nossos ouvintes vai ter gente que está no momento ou numa empresa muito madura, com um capital grande para investir bastante nesses itens, ou às vezes alguém que está tentando tracionar, alguém que está num cenário de startup ou numa empresa de médio porte e quer tracionar e pegar alguns insights. Ou numa empresa mais tradicional. Empresa mais tradicional também. E eu acho que essa parte de você fazer o over-engineering das coisas, de você tentar entender que você tem que ter tudo no suprassumo para poder entregar valor para o cliente, tem que tomar cuidado, assim, eu falei aqui de otimizações de Kubernetes, cara, não precisa fazer isso agora. Talvez tá tudo bem tu gastar mais caro no início, porque o retorno que está gerando para o cliente é muito maior do que a despesa que está gerando. Então, acho que fazer uma engenharia muito absurda para algo que seria, tipo, superação de tecnologia arriscado. E um outro ponto é que quando você usa plataformas como a Akamai, por exemplo, para poder absorver parte da tua complexidade de infraestrutura, você está usando eles como um arsenal teu de engenharia absurda que já foi construído para te trazer vários benefícios de negócio e posicionamento de mercado. Então, assim, se você tem uma arquitetura de solução que você quer sustentar uma boa carga, cara, tem muitos componentes como serviço que não é nem over-engineering, é saber as peças, né? Que é você botar a peça certa antes do teu microserviço, tu já garante uma camada de cobertura e segurança absurda, de alta volumetria absurda, e que você vai olhar e falar, pô, meu serviço agora está tão isolado, ao ponto de naturalmente ele tá muito seguro, muito resguardado, e eu vou aguentar a pancada igual, porque para mim, depois que a volumetria chegou nesse componente como serviço, uma mensageria como serviço, né? já é o tráfego esperado. Daqui para frente eu Tanto em enfilero... volume quanto o tipo de tráfego, Exato. né? Então acho que usar isso a nosso favor, sabe? A gente às vezes quer... Lógico que tem os dois perfis, né? Tem o cara que é muito técnico, que quando vai fazer um negócio tipo do zero, vai no over-engineering e quer fazer o supra-sumo da tecnologia, vai para tirar um tempão até gerar um resultado de valor. Ou o cara que não, que é muito... Vou fazer e dane-se o que vai acontecer. Beleza, tem que equilibrar. Eu acho que o equilíbrio disso é tu entender essas soluções de mercado para entregar como serviço, que tu ganha tanto em confiabilidade de dar o teu serviço disponível, quanto em segurança. Porque você abstrai bastante coisa a ponto de isolar aquilo que é core business, né, do teu negócio. Então, acho que vale a pena refletir sobre a arquitetura antes de botar alguma coisa para o mercado. Né? Eu queria só colocar, gosto de falar de pessoas. Aham. E aqui conectando mais uma vez pessoas.
Recentemente nós tivemos um ataque que a gente não tem ideia do valor, a gente viu pela mídia, que é o sistema de Pix, que é um sistema fantástico, criado aí pelo governo, bacana, todo mundo utiliza aqui. E por mais camadas de segurança, por mais tecnologia que você coloque e etc., por uma questão de uma pessoa que tinha uma permissão X dentro do negócio, a mágica aconteceu. Então, assim, por mais segurança, por mais investimento, e você não ter as políticas bem definidas e você ter uma orientação dentro da sua casa e colocar as camadas de segurança nas pessoas, você vai sofrer as consequências tarde ou cedo, cedo ou tarde. Costumo dizer que a melhor rede, a rede mais segura do planeta, é aquela que a gente compra lá nas praias do Ceará, que é aquela que a gente deita. Essas são as redes mais seguras. Cara, não existe rede segura. Kevin Mitnick, que é um cara que é um gênio, quem não conhece, cara, ele invadia redes com apito, esse apito que juiz usava, e com batata Pringles, a embalagem da Pringles, gerando uma frequência X no telefone, que era para quem é da época né, dos o barulho, modems e tal, BBS. Aliás, saudoso Mandic, trabalhei muito tempo com ele, fantástico, saudoso, maravilhoso. Estive em Portugal antes da partida dele aqui, mas enfim, lembrando aqui, deu um arrepio. Cara, se trata, você vê que o cara invadia com apito e embalagem de Pringles, redes que tinham camadas de segurança, investimentos. Eu tive o Eles privilégio de faziam conhecer isso. o Kevin Eu não tive, cara, num evento da infelizmente. Akamai em São Francisco uma vez. Maravilhoso. Depois precisa contar essa história pra gente. É uma boa história para contar. Mas aqui, finalizando a minha parte sobre a segurança, a minha dica é, pô, as pessoas estão aí. É importante que a gente tenha as políticas de segurança bem definidas e a gente promova essa cultura nas corporações, né? Então, vídeo que aconteceu com o Pix sendo repetitivo aqui. É importante muito reforçar, por mais que a gente invista em tecnologia, são pessoas que comandam o negócio, tá? Perfeito. Bom, a gente já está estourado no tempo, mas mais alguém tem algum último detalhe para colaborar? Alguma coisa que vocês pensaram em falar e que de repente não veio para a mesa ainda? Bem, parte ok. Apesar de ter várias coisas que eu quero conversar com vocês, a gente conversa aqui depois também. Tem um ponto só de segurança que Pô, é importante. tu citou e, para mim, assim, duas tendências muito claras hoje em mercado é o uso de GenAI como ferramenta de agregar serviço, né, do teu Boa, portfólio de plataforma, enfim. E aí a commodity, daqui para frente, no final das contas, a gente tem que começar a aceitar que não é diferencial competitivo. TIA, qualquer um vai poder ter a partir de agora. E isso te abre uma brecha bem significativa de como você pode ser explorado. Então, vale a pena, sim, continuar atento a esse tipo de funcionalidade, porque, no final das contas, tem coisas que a gente nem sabe que é uma ameaça ainda e vai descobrindo agora. Então, Nós falamos em outras conversas, né? Que a Akamai Volta lançou produto. volta 2 episódios. A Akamai lançou um produto que chama Firewall for AI, né? Que é exatamente isso, para a galera que tem, né, projetos, iniciativas usando o GenAI em processos internos, como é que você consegue filtrar a pergunta e o resultado, né, dessa interação. Então, é um filtro que vai os dois caminhos, né, na ida e na volta. E é uma coisa que, putz, a gente tem visto um monte de casos já né, a gente vê bastante de chatbots e coisas assim, mas interação interna de uma empresa que, cara, é engenharia social, né? Só que ao invés de você estar corrompendo um humano, você está corrompendo um modelo e convencendo aquele modelo que as regras que você impôs nele não são mais válidas, né? Então me dê acesso ao salário do meu colega aqui e coisas assim, né? Ou ignore tudo dados que de tu sabe. pacientes, ou o que for, né? E eu vejo muito desses modelos sendo integrados a plataformas de no-code e low-code, né? E acho que é o tipo de funcionalidade que a gente tem que adotar para nós, como os líderes de infraestrutura, desenvolvimento de software, lá o que for, para poder agregar com produtividade, de fato. E eu só conecto os dois pontos de AI, no-code e low-code, porque, de certa forma, eles ajudam a mitigar um pouco do risco operacional de você desenvolver um software com algum nível de vulnerabilidade ou risco de eficiência. Então, abstrai muito, mas, ao mesmo tempo, é um contexto de
tecnologia ou de mercado que ainda tem que ser muito bem explorado, né? A gente não está claro ainda, por exemplo, eu posso dizer que o no-code e o low-code abstraiu toda a execução de script. E, de fato, é um workflow bonitinho, desenhado e tal, mas isso está agregando bastante insegurança, pode abrir brechas que a gente não sabe ainda quais são. Normalmente é um fluxo que só vai e não volta, mas no meio tu botou um componente de AI, que vai te gerar outras estratégias de prompt engineering, etc. Então, de coisa que eu citaria é, tipo, a gente falou muito de eficiência, alta disponibilidade, etc. Esses dois mecanismos que eu citei ajudam muito nisso e provavelmente quem está em casa vai pensar muito em usar alguma dessas estratégias como tempo de mercado, ou acelerar resultado, ou ter diferencial competitivo. Acho que faz sentido. E talvez vai ter que trazer depois aqui um tema para ti para dizer os aprendizados que teve de segurança e eficiência usando esses tipos de estratégias, né? Mas vai ajudar, com certeza. Boa. Fantástico. Bom, pessoal, ficamos por aqui nessa conversa. Mas se você quiser continuar e se conectar com todo mundo que está aqui na mesa, eu estou deixando o link dos LinkedIns aqui do lado. Então, só chamar lá no LinkedIn para trocar mais ideia, trocar mais experiência, conhecer um pouco mais deles, dos mercados. Mandar currículo também, porque não, né? Sempre é bom, você é profissional bom. Bom, já agradecer demais a presença do Emerson Facunti, que é diretor de tecnologia e inovação do GPA, o Aleph Carmo, que é gerente executivo de TI do Hospital São Camilo, Jefferson Machado, que é gerente de engenharia da Serasa Consumidor, o Moacir Cardoso Júnior, que é gerente de tecnologia da Autopass, e o Fernando Certo, Field CTO Latam da Akamai. Pessoal, valeu demais, obrigado pela conversa. Prazer estar com Prazer, vocês, gente. aí. E a gente volta Valeu, semana Igor. que vem com mais um Innovation Hub Show. Até lá.